a sua vida, que você possa reconhecer o senhorio de Cristo na sua vida, uma vez que Cristo ele tem falado ao teu entendimento. Eu quero convidar você para prestar bastante atenção no texto que irei discorrer com você, João capítulo 10, aonde Jesus ele se apresenta como o bom pastor. O bom pastor é aquele que conhece as suas ovelhas. O bom pastor é aquele que está disposto a dar a vida pelas ovelhas, aquele que provê o pasto, aquele que cuida, aquele que está disposto a conduzir essas ovelhas. Isso é importante. Trazendo nessa questão do pastor, existe o pastor que é eleito pelas pessoas e existe o pastor que é chamado por Deus. A ovelha ela só pode seguir o pastor que é chamado, que é escolhido pelo Senhor. Mas nós temos visto hoje na questão até governamental muitos pastores que não têm e que não são chamados, não são vocacionados. E por isso nós temos visto muitas vezes o rebanho até perecendo por alguém que não tem chamado, e se você não tem, você não vai amar o rebanho como deveria. E aquele pastor que é chamado, escolhido por Deus e vocacionado, realmente ele ama as ovelhas. Ele cuida, ele zela, ele preserva, ele ensina, ele introduz nessas pessoas o evangelho. Então esse é o pastor que é. Jesus ele se apresenta como o bom pastor, como o supremo pastor. E ele dá algumas características nesse texto do bom pastor e também das ovelhas. Isso é importante. Ele diz assim no versículo de número 2, e começa no versículo 1, eu asseguro a vocês que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e salteador. O pastor é aquele que entra pela porta, é aquele que está na porta. Se você trazer uma simbologia dentro do contexto judaico, a gente vai observar os pastores, eles construíam os apriscos cercado de pedras e tinha a porta. E o pastor ficava ali na porta justamente para evitar que algum tipo de animal pudesse entrar e saquear o rebanho. Então ele ficava ali à porta, guardando, zelando, preservando aquelas ovelhas. Então Jesus ele dá a primeira característica assim, olha, se alguém que entra, que pula, que sobe vou usar essa linguagem aqui, no muro desse aprisco, e esse não é o bom pastor, esse não é o pastor, esse é salteador. Aquele que não tem compromisso, aquele que não está preocupado com o rebanho, pelo contrário, ele está preocupado em saquear, se satisfazer a sua vontade naquilo que ele veio buscar, naquilo que o rebanho pode proporcionar a ele. Então Jesus já começa descartando, olha, esse não é o bom pastor, esses são ladrões e salteadores. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Olha a característica do verdadeiro pastor. O verdadeiro pastor é aquele que não pula a cerca do aprisco. É aquele que entra pela porta. E Jesus ele vai dando características, ele diz, o porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora.
Olha uma relação aqui entre o pastor e a ovelha. Em primeiro lugar, ele entra pela porta, o porteiro abre a porta do aprisco, esse pastor entra, e o interessante é que o verso 3 que diz que a parte B desse versículo, as ovelhas ouvem a sua voz. As ovelhas, ela conhece o bom pastor pela voz. É tão importante que quando você desenvolve uma relação, você se torna conhecido. A sua voz, ela se torna conhecida. As ovelhas conhecem você não apenas pelo cheiro, porque o animal ele cheira a pessoa, mas ela conhece pela voz, o modo como você fala, o modo como você conduz, como você as tratam, como você tem ensinado. Então essas ovelhas, ela conhece a voz do bom pastor. E interessante que quando eu falei de uma relação, tanto a ovelha conhece a voz do pastor, como o pastor também conhece as suas ovelhas. Isso é importante. Ele diz assim, ele já chama as suas ovelhas pelo nome e leva-os para fora. Então ele chama essas ovelhas que identificam a voz do pastor, ele as chama pelo nome e ele conduz essas ovelhas para fora, porque para fora do aprisco. E é tão importante que as ovelhas não oferecem nenhuma resistência, porque quando elas conhecem o pastor, elas sabem que esse pastor vai conduzir elas aos lugares seguros. Elas confiam nessa questão de estar ali, mesmo fora do aprisco, que aquele pastor ele vai resguardá-las, ele vai protegê-las, ele vai estar ali supervisionando para que nenhum mal chegue a elas, que nenhum animal venha assim tragá-las. E Jesus ele está dando essas características de como deve ser a qualidade desse pastor e como deve ser a relação dele para com as suas ovelhas. É tão importante isso, queridos, que a relação entre o pastor e a ovelha, trazendo uma aplicação hoje para a igreja, quando você traz um ensinamento genuíno na palavra, instruindo essas ovelhas, há essa relação de confiança, tanto da ovelha para com o pastor, para com o seu líder, quanto do seu líder para com estas ovelhas. Eu estou usando aqui a linguagem figurada. E Jesus ele começa destacando algumas coisas, mas nunca seguirão um estranho, na verdade fugirão dele, porque não reconhece a voz do estranho. Isso é natural entre qualquer, tanto na questão aqui que ele está apresentando, as ovelhas, elas não seguem estranho, e é muito difícil você hoje confiar em um estranho. Você seguir alguém que você não conhece, seguir alguém que você não conhece a doutrina, o ensino, que você não conhece o procedimento dessa pessoa, o caráter. Então, para isso precisa ser construído essa relação. Jesus ele usou essa comparação, mas ele não compreenderam o que ele estava falando. Olha só o versículo 6. Isso era natural entre os discípulos de Jesus, principalmente quando ele estava falando publicamente. Ele trazia ensinamentos tanto para os seus discípulos quanto para os seus ouvintes, mas muitos deles não compreendiam esta figura de linguagem que Jesus ele utilizava. Então eles estavam ali sem saber, sem compreender o que de fato Jesus estava ensinando, mostrando para eles. A gente sempre vai ver no contexto da história do povo de Israel e até mesmo alguns dos seus discípulos de Jesus. Por exemplo, nós vamos olhar João 14, nós vamos ver um diálogo de Jesus e Filipe ali, ele deixa claramente que algumas falas de Jesus eles não compreendiam.
né? Então nós vamos observar que eles também aqui não estavam compreendendo a forma como Jesus ele estava se apresentando como pastor, como aquele que cuida, que zela, que guarda, que sustenta, que leva as águas tranquilas, que leva aos pastos verdejantes, que refrigera a sua alma. Então observe claramente que ele não estava entendendo, né? Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Jesus traz uma linguagem figurada que era comum entre eles. Eles conheciam ovelhas, eles sabiam o que era aprisco. Era uma questão cultural daqueles dias. Os pastores no campo, né, tinha muitos rebanhos. Então, quando Jesus diz, olha, o bom pastor ele entra pela porta, ele diz assim, olha, eu sou a porta. Eu sou a porta. E essas ovelhas, para que entrem no aprisco, elas precisam entrar por essa porta. Ou seja, vou usar aqui uma aplicação aqui bem clara. Para que alguém possa ser salvo, Jesus é a porta. Jesus é a porta desse aprisco, aonde você vai estar seguro, aonde eu vou estar seguro, onde nós vamos estar seguros. Por quê? Porque nele nós temos a garantia de segurança, de sustento, de cuidado, de provisão. Ele vai nos preservar, ele vai nos dar alegria verdadeira, ele vai trazer paz para o nosso coração, ele vai trazer paz para a nossa alma, ele vai trazer um refrigério para a alma daqueles que estão angustiados, entristecidos. Observe que uma vez nós, permitindo entrar por essa porta que é Cristo, nós vamos entrar, nós vamos encontrar alimento, que o próprio texto deixa bem claro, todos os que vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, assaltantes, mas as ovelhas não me ouviram. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo, entrará, sairá e encontrará pastagem. Quem entra por essa porta que é Cristo, ele diz, salvar-se-á. Você encontra a salvação. E uma vez você encontrando salvação, esse bom pastor que é Cristo, ele vai promover, ele vai prover o alimento. Olha o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Conduz-me aos pastos verdejantes, às águas tranquilas, refrigera as forças da minha alma, por amor do seu nome. E o salmista diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. É tão importante que o Senhor, ele promove pasto, o Senhor, ele conduz as pessoas às águas tranquilas, ele vai trazer alimento que possa sustentar a tua alma. Olha só o verso 10, o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenha vida e a tenha plenamente. Tem versões que dizem assim, e tenha em abundância. Olha a importância de estarmos em Cristo, de sermos preservados, guardados por Ele. Ele diz que o ladrão ele veio para matar, roubar e destruir. Jesus é o oposto de tudo isso. O ladrão vem, mata, rouba e destrói. Jesus ele veio trazer vida e vida em abundância. Isso é interessante. E Jesus veio, em primeiro lugar, nos dar vida. Nós estávamos antes mortos. Ele veio nos dar vida. Ele veio trazer um sentido para a minha vida. Ele veio dar sentido para a tua vida. Ele veio trazer de volta a alegria, a esperança que tinha ido embora. Então Jesus ele veio nos dar vida e vida em abundância. Que sejamos abundantes, que sejamos pessoas que de fato venhamos gozar de uma vida de gozo, de alegria, de paz. Mas o próprio Jesus ele diz, a minha paz eu vos dou e eu não dou como o mundo mandar. E isso é tão interessante que Jesus ele traz para nós essa
essa certeza de que nele nós estamos seguros e ele vai promover vida em nós. E não é algo que seja passageiro. Ele diz, mas vida em abundância, de graça, de gozo. A tua alegria ela não vai ser passageira. A tua alegria ela é eterna. Porque quanto mais você se aproxima de Cristo, mais Ele traz gozo para a tua alma. Mais Ele traz um sentido para você e para a sua vida, e mais você se alegrará em Deus, em Cristo Jesus, porque Ele que promove tudo isso. Olha só o que diz o versículo 11, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Qual hoje? Hoje é um contraste terrível. Se conta a dedo. Qual dos pastores que está disposto a dar a vida pelas ovelhas? Dar vida pelas ovelhas aqui não é morrer no lugar de uma pessoa. Dar vida pelas ovelhas, você está disposto a conduzir esse rebanho. O próprio apóstolo Pedro, no capítulo 5, apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, não por força, mas voluntariamente, como Deus quer que seja. Qual é o perfil desse pastor nos dias de hoje que está disposto a conduzir o rebanho do Senhor? Apacentar o rebanho de Deus que está entre vós, não por força. Que você não seja forçado a fazer isso. Que você não faça isso simplesmente por uma obrigação, mas que você faça isso por amor. Que você faça isso porque você foi separado, você foi escolhido, você recebeu um dom. Deus deu esse dom a você. Só olhar Efésios. Deus deu dons aos homens. Observe claramente que o Senhor está dizendo, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Ele se esmera, ele se desgasta, ele está ali para servi-los. Isso é um contraste muito grande, porque o pastor está ali para servir. O que nós temos visto é um contraste, porque tem muitos que querem ser pastor para ser servido. Está no lugar de destaque, que é que todos cheguem até ele para servi-lo, quando na verdade ele está ali para servir. Você está ali para servir ao rebanho, você está ali para ensinar o rebanho, para conduzir o rebanho. Você é uma pessoa importante, você recebeu de Deus uma tarefa, você recebeu de Deus um chamado. Você está ali para servir com o dom que Deus te deu. Você não está ali para ser um lugar de destaque para que todos venham te endeusar, que as pessoas venham te colocar num lugar de destaque e você seja quase um semideus. Não é assim. O bom pastor é aquele que se esmera, é aquele que se desgasta, é aquele que está pronto a dar a vida pelas ovelhas, é aquele que coloca o rebanho em primeiro lugar, coloca o rebanho acima dos seus interesses pessoais. No dia que Jesus teve que fazer uma escolha entre ele e a humanidade, ele disse, Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. O que Jesus está mostrando para nós ali é que se Jesus desistisse da cruz, a humanidade estava perdida. Então, entre o que Jesus estava passando, entre o que Jesus estava sentindo naquele momento de dor, de angústia, ele preferiu sofrer para que nós pudéssemos ter vida. O bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. O bom pastor é aquele que abraça, que acolhe a sua ovelha.
que cuida. Se está ferida, olha a característica do bom pastor, tem até um salmo, ou seja, tem até um louvor que fala das 100 ovelhas. Ele deixou as 99 no aprisco e foi em busca daquela que estava perdida. É interessante lembrar, ele foi em busca da ovelha que estava perdida. Ele não foi em busca da ovelha que fugiu do aprisco. Porque tem muita gente que está fugindo do aprisco e querendo que o pastor vá atrás. Ele foi em busca da perdida, daquela que se perdeu no trajeto de volta. Então ele foi em busca dela. É importante deixar isso bem claro, porque tem pessoas que não querem compromisso, que não honram a sua liderança, não respeitam a autoridade, foge da igreja e quer que o pastor vá atrás. Então essa não é a ovelha que está perdida, essa é uma ovelha que fugiu, é fujão. Então a gente não estou aqui querendo ser melhor do que ninguém, mas pontuando para que a gente compreenda qual é a função do pastor, desse pastor que está disposto a dar uma vida pelas ovelhas. E aquelas ovelhas que conhecem a voz do seu pastor, é a ovelha que permite que o seu pastor conduz elas pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. São aqueles que preservam princípios, são aqueles que respeitam a autoridade, são aqueles que honram o seu líder, e isso é recíproco. Jamais o pastor vai abrir mão de uma ovelha que compreende esses princípios. Aqueles que estão se integrando, o pastor tem um cuidado maior para com eles, porque é de responsabilidade também desse pastor introduzir, de acompanhar essas pessoas no discipulado. Uma das coisas que há uma deficiência muito grande nesse particular é que as pessoas elas não se dedicam ao discipulado. Às vezes você conquista uma ovelha, coloca num aprisco e pensa que aquela ovelha já está nutrida o suficiente para que ela possa conduzir com as suas próprias pernas, quanto na verdade ela precisa de um cuidado maior do seu pastor. Então isso é importante observar. Jesus, o bom pastor, ele dá vida pelas ovelhas. Ele se desgasta nesta obra, nesse ofício. Não é alguém morrer literalmente, é aquele que se desgasta, né? E claro que Jesus está trazendo aqui uma linguagem figurada, representando a ele mesmo. Jesus foi o único capaz de morrer por muitos e para resgatar muitos. Seguimos o exemplo de Cristo. Agora é o seguinte, nessa caminhada você também está sujeito a morrer pelo Evangelho, por causa da obra de Cristo. E a gente vai observar muito nos países onde o Evangelho não é muito aceito. Muitos homens de Deus perderam as suas vidas por causa do Evangelho e posteriormente o rebanho ficando sem pastor. É importante, se esse que não é o pastor, que não ama as ovelhas, a gente tem visto muitos que às vezes se tornam pelo bom salário que recebe, pela uma vida de luxo que lhe oferece, e no dia da dificuldade ele abandona o rebanho. Na primeira luta, na primeira batalha, ele desiste. Então ele deixa o rebanho à mercê dos salteadores, dos lobos, e muitos até se dispersam, porque a palavra de Deus ela diz: se o pastor for ferido, o rebanho se dispersa. Claro que isso aqui está fora desse contexto. Nós estamos falando de pessoas que não têm amor pelas ovelhas.
Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Ele só está ali pelo ganho. Ele não está ali pelas ovelhas. Está ali pelo salário que ganha. Parece que nós estamos falando de uma realidade que está tão perto da gente. Tem pessoas que almejam tal cargo, tal ofício, não por amor às vidas, mas pelo bom salário, pelo salário que ganha. E Jesus está dizendo que essa pessoa que é assalariada, ele foge porque é assalariado e não importa com as ovelhas. Tem gente que quanto mais lã essas ovelhas produz, mais eles as tiram delas. E elas sempre ficam à mercê do tempo, porque eles não se importam com o bem-estar, eles se importam com o que elas possam produzir. Infelizmente, nós estamos vivendo tempos assim. Não estou generalizando, nós estamos vivendo tempos assim. São tantas as campanhas. É campanha para tudo quanto é coisa. E o pior de tudo é que as pessoas, elas não atentam para isso. Porque o nome de Deus está sendo comercializado. As pessoas estão vendendo em nome de Deus. Faz campanhas em nome de Deus para ganhar recursos. Isso não é bíblico. Pelo amor de Deus, isso não é bíblico. Ninguém vai encontrar isso na Bíblia. Onde é que está dizendo que tem que fazer campanha para arrecadar fundos? A Bíblia ela sempre trabalhou na questão, principalmente no Novo Testamento, de ofertas para ajudar os necessitados, não para manter um indivíduo mais rico do que já é. A gente vai ver Paulo pedindo donativos para os irmãos que estavam doentes. Nós vamos ver a própria igreja mandando mantimento para o apóstolo Paulo que estava preso. Então a gente vai observar sempre que havia um pedido de donativos, a gente vai observar qual era a finalidade daquilo e para quem aquilo era endereçado. Hoje se faz tanta campanha, se recebe tantos milhões e não sabe para onde vai. E as ovelhas continuam ofertando e ofertando e ofertando. É uma coisa que não para, parece um câncer. E é tanta propaganda para sustentar A, B, C ou D, pelo amor de Deus. E o evangelho que deve ser pregado, as ofertas, dízimos e oferta é para o mantimento da obra. Mas como que isso acontece? Qual é o campo missionário? Qual é a entidade que você está ajudando? Qual é o instituto que as denominações têm? Qual é o trabalho que ela tem em prol da comunidade, de pessoas carentes? Poucas instituições a gente vê. Ou seja, poucos ministérios nós vemos com esse trabalho. Então as ofertas para isso. Então nós temos que rever o nosso conceito de evangelho. A gente vai ver a igreja primitiva ali, as ofertas era para cuidar dos órfãos, das viúvas, das pessoas que realmente estavam precisando. Pelo amor de Deus, hoje nós temos visto, coitados, os órfãos e viúvas morrendo de fome. Nem o governo se preocupa tanto e muito menos as entidades que deveriam também demonstrar um pouco de humanidade e elas fazem isso. Então Jesus ele está aqui refutando que tem muitos que estão ali não pelas ovelhas, eles estão ali pelos grandes salários. Está na Bíblia aqui, não estou fugindo do texto. Versículo 13 do capítulo 10 de João. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Tira o salário dele que ele vai embora da igreja.
Diminui, não precisa nem tirar o salário, que o trabalhador é digno do seu salário, só diminui. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Isso aqui é lindo. Jesus diz, olha, eu sou diferente de todos eles que vocês estão vendo aí. Dentro do contexto de Israel naqueles dias, dentro do contexto da Palestina naqueles dias, onde o que nós via era muitos e muitos tentando se beneficiar, tirar proveito, principalmente dos menos favorecidos. E Jesus se coloca nessa condição, olha, eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E é tão lindo, vou encerrar aqui o versículo 15, diz assim, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas, tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Jesus está dizendo, ó, tem outras ovelhas que ainda não são desse aprisco. Mas essas ovelhas, elas ouvirão a minha voz. Elas vão ouvir a minha voz, deixa isso bem claro. Eu as conduza também, elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. Haverá um dia que esse bom pastor aqui, Jesus, ele vai reunir todos esses povos, de todas as línguas, tribos, raça, nações, e todos se juntarão. A Bíblia nos diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, alaridos, trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados, subiremos, isso é lindo, subiremos ao encontro do Senhor nos ares e moraremos para sempre com Ele. O Senhor juntará dos quatro cantos da terra dos povos, e um dia nós estaremos juntos e haverá um só rebanho e um só pastor. Queridos, que Deus te abençoe, te dê muita graça, continue fortalecendo, que essa palavra de instrução, você possa absorver essa palavra. Nada do que foi falado está fora do contexto do texto de João 10, para que você assimile melhor, para que você possa compreender o propósito de Deus para a sua vida. Se inscreva nesse canal, também visita a nossa página no Facebook, tanto a página Assembleia de Deus Luz do Mundo, como o Grupo Luz do Mundo, também no Facebook e no Instagram, Ministério Luz do Mundo 2023. Vá lá, comente, seja um seguidor, e no YouTube você seja um inscrito. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.